E vamos para mais um episódio da modelação da Ferrari F40. Aproveite e já mande esse vídeo para o seu amigo projetista e vamos ao vídeo. E hoje a nossa modelação vai se concentrar nessa lateral aqui, ó, para refazer a parte dos vidros e a moldura em si. Se a gente, então a gente consegue ver os 3 vidros. Aqui, ó, tem essa entradinha que a gente vai executá-la por primeiro e depois a gente vai criar todas essas molduras aqui, ó. E perfeito. Outra coisa também, aproveitando, a gente vai fazer uma marquinha aqui da porta, ó. Uma leve marca. Naquele mesmo estilo que a gente está usando para fazer as molduras, cortando e fazendo um vão, para dar um ar de realidade. Então, ó, isolando a parte do piloto, ó, temos essa forma geométrica. E aqui a gente vai desenhar o contorno que a gente vê na imagem, para justamente já fazer um novo dividir e criar um novo corpo. Então, nesse caso, a gente pode até... É verdade, uma boa ideia. Vamos deixar no isolar, ocultar todos os elementos, ó. E vamos escolher o nosso... Aqui, ó, plano frontal. Vamos fazer um desenho nele. Então, se a gente olhar de cima, na verdade eu usei isolar sobre um objeto que não é ele. Aqui está. Ok, clique nele. Botão direito isolar. Agora sim, ó. Foi pego e plano frontal, desenhar. Ok. Vamos pegar a borda externa. Então, aqui, mais ou menos no meio. E mais ou menos no meio aqui também. É um arco, na verdade, então vamos eliminá-lo, mas ele serviu para descobrir se era uma reta ou não. Então, arco de 3 pontos. Primeiro ponto aqui no meio. Como lá tem um raio, é arco, um raio e outro arco. Então vamos onde ele acaba aqui. E no meio, mais ou menos, ó, aqui está. Então, fixar e a gente faz aquele alongamento. Aqui também. Como a gente imagina que vai ser preenchido aqui, que é o que a gente tem hoje, o corte vai ser usado aqui por fora, ó. Esse nosso corte que a gente está fazendo agora. Então essa parte superior, ó, aqui mais ou menos no meio. Aqui também. Aqui também. Então, fixá-lo. Alongamos. Aqui também. Eu vou partir para uma linha, vamos ver se parece com uma linha. Não, não parece ainda. Então vamos continuar no arco de 3 pontos. Ó, mais ou menos no meio. Aqui também. E aqui, ok. Ó, esses 2 pontos unir. E aqui também.
fazer um pouquinho inclinado. Ó, fixar. E ok. Agora vamos fazer os raios. Raio de 5, quem sabe? De 3. 2,5. Ok, 2 fechou bem certinho. Aqui no alto também tem o raio. Um belo raio de 10. Aqui um pouco mais, quem sabe 15. Ó, 15 está bom. Perfeito. Agora vamos ver o nosso sólido como está. Ok, a gente quer dividi-lo, então temos que ir além dele. Ok, ó. Já fomos além. Então, ok no esboço e vamos chamar o nosso instrumento de dividir. Dividir. O esboço está selecionado, o corpo a ser cortado. Cortar. Agora a gente clica no que a gente quer dividir. Pronto. Agora a gente tem que fazer aquela quedinha ali. Voltando à imagem, ó. Ele começa a partir daqui, ó, do vidro. Ele gira, é como se aquele triângulo ali, ó, ele girasse para dentro. É o que está acontecendo. Então, vamos dividir com uma linha reta. E depois a gente trabalha na remoção de material daquela área. Então, plano frontal. Aqui, ó, bem no meio. Ó, então, nosso corpo ele tá aqui dentro, porque ele já foi cortado antes. E o nosso esboço ele ultrapassa totalmente aquele sólido. Então, ó, porque o preto ele faz uma moldura interna, outra moldura para outro vidro. Certo? Então, se divide aqui e vai criar depois as molduras, cada qual para o seu lado. Então, vamos dar um OK. Dividir este corpo aqui. OK. Perfeito. Agora, quase a gente podia fazer assim, ó. Ó, esse aqui, ó. Aquele de fora é um corpo sólido vermelhinho, né? A lataria. E este aqui, ó. Esse aqui é o nosso vidro. Então, eu acho que a gente pode pegar todas essas faces aqui, ó. E girá-las para dentro com um eixo aqui, ó. Podemos fazer esse teste. É uma tentativa. Então, esboço 3D. Ó, de ponta a ponto para criar um eixo de giro. E ali está nosso... Ok. Aqui, ó. E ali está nosso eixo de giro.
É uma tentativa, hein? Quem sabe? Mover face, girar. Então, quais faces a girar? Todas essas internas. Com eixo de giro é aquela linha lá. Vamos tentar primeiro com um ângulo pouco, ó, 5 graus. Ó, perfeito. Quem sabe 10? Ok. Vamos ver que efeito teremos. Bem interessante. Agora vamos sair de isolar para tentar descobrir quanto para dentro é necessário para ficar mais bonito. Agora vai de olho mesmo. Ó, eu acho que a gente podia ser mais interno. Então, um pouquinho mais, sabe, os 13. Começou a forçar muito lá, ó. Na verdade, não é que forçou muito, mas começou a encostar num outro corpo. Se a gente ocultar aquele corpo lá. Ah, ok. Ctrl Z pra mostrar. Era a borda. Se a gente pegar esses dois aqui, ó, isolar eles. Ah, furou ali na verdade. É claro que a borda se interessa para nós só lá em cima. Então a gente pode preencher. Poderia até retirar aqui e limitar em cima com outras técnicas, mas são detalhes. Eu prefiro então, de forma bem prática, não entrar tanto assim. Vamos recuar um pouquinho. 13 então a gente passa para 12, ó. Perfeito. Agora vamos criar as bordas no vidro primeiro triangular. Deixa eu te mostrar aqui então. Ó, então o chão, a parte de baixo não tem, ou tá escondida interna, mas ela faz a moldura aqui, ó. Sobe, vai lá e para. A gente vai fazer um offset só desse movimento. E aqui, ó, essa parte mais interna aqui, a gente sobe aqui em offset e desce. E depois aqui faz um quadradinho já em separado. Que na verdade para nós vai ser quase a mesma. Vai ser junta, a mesma. Aqui vai ser como emendado uma coisa só. Então vamos lá. Offset de quanto? Estava fazendo 1 até agora, pelo que parece. Ó, 1.15. Mas aqui é mais grossa porque tem as duas e tem um vão no meio. Se a gente pega uma que é mais. Até pra ver ó, lá é atrás do veículo, aqui é só da frente. 1.3. E aqui 1.5. Vamos usar 1.3 então como offset.
Então, aqui ó, esboço. Vamos pegar somente esse corpo aqui, ó. Lá na isolar. Então a gente vai ocultar tudo aqui para facilitar. E o que a gente quer é esse esboço externo, ó, tangência. Vamos fazer um offset de 1.3 para dentro. Acho que não deu não. Porque talvez aqui ele se force, né? Então vamos fazer por etapas. Então, 1.3 aqui é uma linha reta. Foi, ó. E esta aqui e esta aqui. Offset também para dentro de 1.3. Ó, aqui a gente une os dois pontos. Que pode até ser um raiozinho bem pequeno aqui, ó. Um é grande nesse caso. 1,05. Ok, 0,5. E aqui também, ó. Uma linha reta. Offset para dentro. Então veja que aquela curva lá, ó. Ela, o offset, ela ia diminuindo até passar por ela mesmo. Então talvez ali era o problema. Ó, mas até que é um arco. Mas de qualquer forma, vamos a simplificar aqui. Então, duas linhas retas, fusão dos pontos e um raio. Ok. Então, a moldura externa está ali. Ó, eu nem dei ok no esboço, mas eu posso ir direto lá no dividir. Então, ele já sabe que é para usar esse esboço. Corpo a afetar esse. Cortar corpos. Ó, interno. Ok. Saída solar. Agora a gente vai fazer daqui de dentro. Então, novamente, precisamos do esboço frontal. E aquele corpo ali, ó, vamos encontrá-lo aqui. Aqui está. Isolar. Antes de mais nada, vamos pegar as duas linhas aqui do vidro. São duas linhas retas. Uma só, na verdade. A segunda é o offset dela mesma a 1.3. Ó, 1.3 para dentro. Ok. Fixá-las. Perfeito. Não precisamos mais da imagem, ó, então a gente oculta tudo. Ó, estica aqui embaixo. E vamos pegar o offset de cima também, ó, aqui até aqui. Vai ficar tipo um T, digamos assim. Então, esta mais esta, tô segurando o Ctrl aqui. Ah, seleciona a tangência, ó, pega essa aqui também. Quem sabe dá de fazer de uma vez só, ó, para dentro de 1.3. E aqui a gente só estica, ó. Aparar entidades. E podemos fazer um raiozinho ali também de 0,5 como a gente fez anteriormente. Ok, ó, todos os esboços estão cortando o sólido como a gente vê. E agora vamos criar a moldura aqui também. Então, chamar o comando de dividir. Este corpo, cortar.
Veja, ele não conseguiu cortar esse aqui tá tudo certo com ele, ó. Agora, aquele lá, ó, eu passei com o esboço aqui, mas lá talvez não ficou muito bem definido, né? Então eu vou fechar, ó, que a gente tá no ambiente de esboço, ó, e realmente ele não tinha ultrapassado aqui. Então vamos esticar, ó, agora ele vai cortar. Agora ele definiu uma fronteira para dividir os dois. Perfeito, então dividir, cortar. Então seleciono já direto o T, que ele vai dividir os dois de baixo também. Cortá-los, digamos. Ok. Sair de isolar. E a gente definiu... Opa! Faltou aqui descer. Então, vamos modificar esse esboço. Essa linha aqui, ó. Um offset para dentro de 1.3. Sobe aqui. Ó, o nosso raio de 0,5 já não dá para fazer. Então a gente vai... Porque ele é maior do que essa aresta. Então aqui é um arco, a gente estica ele, funde os pontos. Ok. Estamos no ok, ele vai se recalcular. Como a gente clicou dentro do T, ele vai selecionar o T novamente, ó, e vai realizar a nossa moldura aqui. Ó, pulsante destro e isolar. Ó, aí executou a nossa moldura já. Sim, que dentro é estranho, mas o que importa pra gente, ó, é aqui fora. Então se a gente olhar agora, se a gente olhar na imagem, tu consegue ver que os vidros estão mais dentro do que a borrachinha. Ao contrário lá da frente, que ela é bem achatada, digamos, com pouco efeito, já aqui não. A borracha está na mesma altura da lataria, digamos, com os raios para definir muito bem ele, mas os vidros estão para dentro. Então a gente vai fazer um offset somente dos vidros e fazer os raiozinhos ali, para caracterizar cada elemento. Então, ocultar. Então, como o vidro está para dentro, vamos fazer um offset de face com ele, ó, offset. Como esse aqui é um corpo sozinho, ele já está limitado, ó, 1 milímetro para dentro. Aí ele desce, tá descendo, ó. Não queria que ele descesse tanto, mas vamos ver como é que efeito vai ficar. Então 1 milímetro para dentro. Ó, que se a gente olhar, ele vai criar um vão aqui, ó, botão direito isolar, nesses elementos selecionados. Então ele vai para dentro e sem mudar essa face ele vai escorregando, ó. Então aquele ponto lá que estava lá em cima foi descendo. Então eu não queria criar um vão assim ali. Mas vamos adiante com 1 milímetro para ver que efeito a gente vai ter. Ó. Então esse aqui, ó, não lembro quanto que a gente fez anteriormente. Acho que era 0,1. Aqui na verdade a gente usou um offset, ó, clicando aqui no raio, ó,
Tá ali o raio. A gente fez um offset naquela face. Então a gente foi 0,1 para fora. O vidro e a lataria ficaram iguais e a gente colocou 0,1 para fora, bem pouquinho. Aqui, ó, vamos colocar 1 milímetro realmente parece um exagero. Vamos colocar de repente 0,5. Ok, é um bom início. Então vamos isolar os outros dois sólidos. Offset. Então todas as faces que compõem o vidro. Faltou o triângulo aqui. 0,5 e para dentro. Ok. Apertei Enter, aperto novamente para ele rechamar o instrumento. Assim a gente consegue 0,5 para dentro. Ok. Sair de isolar. Perfeito, ó, ficou. A lataria e a moldura estão juntas. Agora a gente pode fazer alguns raios. Agora, essa lataria aqui a gente pode fazer um raio um pouco maior, diferente. Vamos salvar aqui o modelo. E vou isolar porque eu quero ver o que acontece aqui, ó. Isolar. Isolar esse corpo. Ah, ó, ele vai reto para baixo. Então se eu fizer um raio aqui, ó, ele vai entrando lá. E essa face aqui pertence a qual corpo? Corpo da moldura. Ok. Mas como ela é reta, olha o que a gente vai fazer então. Esboço no plano frontal. Nós vamos pegar aquela moldura ali atrás. Ó, bem no bordo dela, converter entidades. Ele puxou pro... Só projetou no plano. E a gente vai cortar aquilo ali. Então, este aqui corta. Ó, então, esses dois aqui são juntos. Ok. Ah, não, ele separou em pedacinho. Eu não gostaria que ele fizesse isso, então eu vou modificar. Então, a parte interessada é essa aqui, ó. Então, ele corta só daqui para cima, corpo 1 e embaixo corpo 2. Então, ok. Para ele não dividir aquele pedacinho aqui, ó. Mas não adiantou mesmo. Tudo bem, vamos usar outro instrumento para correção. Agora, esses dois corpos ali, a gente pode clicar em ocultar aqui esse corpo. Ó, ocultar por agora. Perfeito. Então, combinar aqui, aqui embaixo. Porque se a gente fazer um raio que ele tem esse canto embaixo, ele vai crescer aqui, ó. Ele não vai ficar descendo. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, Enter. Perfeito. Agora, antes de mexer aquele externo, eu faria um raio agora. Então, o raio na borrachinha. Então, quem sabe começando com 0,1, ó, aqui dentro. Ponto 3.
Muito, ponto 2. Ok. A gente podia diminuir o offset do espelho. Vamos ver. 2 cliques aqui. Como a gente usou só 0,1 e aqui tá sendo bem intenso, quem sabe 0,3. Ó, 2 cliques no segundo. 0,3 aqui também. 0,3 aqui também. Recalcular. Aí os três vão um pouquinho para fora. Ok, nosso raio a gente tinha usado quanto mesmo? 0,2. Então, vamos refazer também aqui, ó. Ele pega a tangência já. Legal, se aproximou bastante aqui. E lá em cima chegou a 0. Enter. Enter de novo. Aqui também, ó, internamente. Aqui ele não pegou a tangência, então a gente pega um outro bordo, que daquele bordo selecionado ele cria outras tangências adicionando. Muito bom. E aqui entre eles também existe, ó, isolar. Ok. Sair de isolar, então esse aqui foi, já colocamos o raio nele. Na verdade, vamos isolá-lo novamente. E aqui, ó. Então aquele raio ele foi para cima, mas ele também cai lateralmente. Ó, aqui tem uma coisa bem fina aqui. Mas tudo bem. É somente estético, né? Esse nosso raiozinho aqui, ó. Então, sair. Ó, ele existe lá. Agora vamos pegar esse nosso T aqui também. E fazer o raio na parte de fora. 0,3 aqui também. 0,2 na verdade. Ó, ele já chamou bem certinho. E no caimento aqui também. Ó, ele não fez lateralmente, então a gente vai fazer isso primeiro só em cima. Enter para rechamar o instrumento de raio. E agora a gente faz aqui na lateral. Sem pegar a tangente. Ó, assim ele vai retinho daí. Enter. Ok, borrachinha feito o raio. Os vidros estão prontos. Agora a gente faz um raio na lataria. Que é esse interno aqui, ó, que vem e vem aqui. Então a gente vai fazer um raio variável de 0,2, 0,2 e aqui ele aumenta. Ele aumenta e aí ele vai puxando para dentro aqui, ó, o raio sem descer. Ó, somente até aqui. Então vamos salvar nosso modelo e isolando esse corpo aqui, que é a parte do teto, digamos assim.
Ok, ó. Raio variável. Então aqui, ó. Bem nesse raio aqui, ó. 0,2 a gente está usando em tudo, ó. Então ele já fez a previsão que ele consegue trazer para cá. Fazer um 0,2 em tudo. E do outro lado, aqui ele perde um pouco a tangência, né? Não tem problema. Então a gente pega esse bordo para ele dar uma esticada aqui também, ó. Perfeito. Então, ó. Então 0,2 lá. E que a gente vai aumentar um pouco. Sabe, 3. 3 novamente. Quem sabe menos. É ir testando mesmo. Esses dois aqui é importante ser a mesma medida, né? Porque, ó, mesma medida. E aqui ele faz a transição. Como ele tem um canto, não é 90 graus, ó. Vem o mouse aqui, ó. E se subisse aqui fosse 90 graus? Mas como ele é um canto, ele é mais sensível ao raio. Então, um raio menor. 1,5 e 1,5. 1 e 1. Nada. 0,5. 0,5. Ó, 0,5. 0,4. Porque ele fez uma previsão anteriormente. Então, de alguma forma, ele está conseguindo. Se a gente fizer tudo 0,3 para cá. Bem, vamos tentar de uma outra forma. Ó, limpar seleções. E selecionar aqui, ó. Aqui é 0. E aqui é 0,2, por exemplo. E a gente pega todas as bordas, ó. 0,2. E aqui 0,5. Então daqui pra frente ele faz tudo 0,5. E legal, ó. Aqui ele começa uma transição. Então, vamos fazer um raio maior. 1. Achei legal, para não exagerar tanto, né? É claro que ele permite fazer mais aqui, ó. Mas aí acho que acaba fugindo um pouco do modelo. Um pouco menos, ó. 1,2. Para não fazer esse efeito aqui, eu prefiro fazer direto, ó. Olha só, aqui ele já não pôde executar. Então, vou diminuir o raio para diminuir a variação. Ó, já não executou. 0,5. E transição suave. Vamos deixar como é que estava antes, ó, 1,2. Como aqui é 0,2 e aqui continua sendo 0,2, eu prefiro aumentar um pouquinho gradualmente aqui. Porque daí daqui para lá o trabalho dele é menor. Senão ele tem que aumentar de uma vez só o raio. Então, 0,5. Ó, ele engrossou um pouco e de 0,5 ele prosseguiu seu trabalho até 1,2. 0,6. 0,7. Eu queria tirar essa barriga aqui, ó. 0,8. E transição direta. Não. Ah, agora foi. Se fosse 1 milímetro aqui. 0,9. Sempre tem um motivo pelo qual ele não te deixa fazer. E é sempre geométrico. Você está forçando alguma coisa, por isso que não é possível fazer o raio. Então o motivo tem. E a gente acaba testando dentro das nossas possibilidades. É claro que começa a ter muitas faces já diferentes, splines, então a geometria começa a ganhar
complexidade a cada modelação que a gente faz. Ó, veja, o raio ficou lá em cima, ele não desceu. Só porque a gente fez aquele... A gente uniu esse sólido do lado com o principal. Aí ele criou uma espécie de stop ali. Legal, ele vai até 0,2 a 0. Vamos dar um OK. Ó, criou-se... Ó, veja que ele criou uma pancinha aqui, ó. Mas tudo bem, algo tão pequeno. Agora eu vou tentar criar o raio de 0,2 nessa parte restante aqui, ó. Quem sabe ele engata lá. É uma tentativa. Ó, 0,2. Então ele fez a preview de tudo 0,2. Vamos selecionar esse aqui ainda mais. Ó. E vamos dar um OK. Aqui ele não uniu perfeitamente a raio de 0,2, né? Mas ele se aproximou. Ó, raio de face, vamos fazer uma tentativa aqui de fazer o pedacinho de 0,2 que ficou para trás. O azul é um lado. Ponto 19, ponto 21. Nada. Ó, vamos sair de solar para ver como ficou esse efeito, esse raio todo que a gente fez interno, para ver se é satisfatório para a gente. Ó, Shift e Tab no mouse, aí ele vai mostrar se tem alguma coisa ali, ele vai mostrar uma coisa que está oculta. Ó, eu diria que se olhar para esse início aqui, ó, ficou bem legal. Dá para ver que tem uma divisão. Aqui já começou a ficar um pouco estranho. Claro, se a gente olhar as borrachinhas, ó, tudo bem com ela, perfeito, demonstrou bem. O vídeo tá um pouquinho mais interno, legal, né, moldura lá. Agora, essa pontinha aqui ficou estranha, realmente ficou bem estranha. E aqui também, ó, veja que olhando assim, ó, parece ser bem estranho. Então, se a gente diminuir aquele raio máximo, a variação de raios vai ser menor e essa protuberância vai diminuir. Outra coisa que a gente pode fazer na lataria, lembra que na lataria aqui, ó, na parte da frente, a gente preferiu deixar zero e subir com a... e ficou bem legal. Aqui já não, ó, aqui a gente já fez um efeito diferente. Então vamos voltar para ele e buscar fazer um raio menor lá de 0,1 e mudar esse local aqui também. Então, isolar. Se a gente foca somente nele. Ó, aqui a gente volta uma. E aqui, ó, 1,5 para 1,2 para 1. Bem, vamos deixar 0,8 por enquanto, beleza. Outra coisa que é legal fazer agora, como a gente já encontrou todas as medidas aqui para fazer uma boa combinação, quase a gente pode pegar aqui, em vez de colocar 0, coloque 0,2. Ó, veja que ele já pegou a tangência e caminhou com a tangência até o final. Propagação tangente. Top. Vamos dar um OK. Num segundo momento a gente vai...
Ó, aquele cantinho estranho já não existe mais. Aquela protuberância já diminuiu, porque ele tem um raio constante até aqui. E daqui ele começa a variar. Ó, ficou bem top. Vamos sair de isolar para ver como ficou o resultado. Ó, se a gente se aproximar aqui, ó, como é um canto vivo é um canto bem agudo, é muito sensível ao raio. Veja que o bordo que estava aqui já foi mais para dentro. Ó, mas aqui ficou muito bom, ó, gostei. Beleza. Aqui, vamos diminuir o raio então de, em vez de 0,2, 0,1. Ó, 0,1 e 0,1 aqui também. Enter. E a gente vai atualizar. Veja que ele vai para frente, ó. Ele cobriu um pouco mais a borrachinha, ó, bem legal. Ó, ficou muito bom. Então é isso. Nessa aula a gente encerrou essa parte do vidro aqui lateral. Parabéns pela conclusão desse episódio. A gente conseguiu avançar bastante na modelação. E eu te vejo no próximo episódio. Para não perdê-lo, inscreva-se ao canal.